Então, eu aqui, pastor Gustavo Reis, da Igreja Luz, no Perequê, peço que você comente aí neste vídeo ao vivo, que você compartilhe com o maior número de pessoas, amém? Porque vamos estar aqui ao vivo agora falando a respeito do coronavírus, da situação política mundial, situação religiosa do Brasil, amém? Tudo que está acontecendo, né? Todas as manipulações, tudo aquilo que está sendo feito para conter o vírus também, amém? Seja espiritualmente, seja politicamente, amém? Então eu convido você a estar se atentando agora, porque eu tenho gravado dia após dia nesta quarentena, amém? Nós continuamos com a igreja com as portas abertas para receber aqueles que estão necessitados de alimento físico, de alimento espiritual, amém? De cura através da palavra de Deus, amém? Então, neste momento, eu peço a você que se atente aí aos versículos bíblicos que vão ser ministrados aqui, as notícias mundiais que estão acontecendo e as notícias no Brasil a respeito do coronavírus, para que nós não venhamos a ser manipulados muitas vezes por uma mídia que realmente é o verdadeiro vírus, que realmente é a verdadeira infecção da sociedade, amém? Nós sabemos sim que o coronavírus é algo real, é um vírus letal, que mata, sim, pessoas, amém? Mas nós sabemos também que a mídia tem feito disso uma manipulação política para tentar, sim, também derrubar o governo, amém? Eu não estou falando aqui de homens, como eu disse em diversos vídeos, eu não sou a favor, amém, de um presidente, eu não sou a favor de um governador, eu não sou a favor de um partido político, eu estou aqui em nome de Cristo Jesus, como um pastor, para orientar as ovelhas do rebanho de Cristo Jesus do que está acontecendo nesta época de dores de parto, nesta época de tribulação, amém? Nesta época onde nós precisamos da ajuda de todo o povo cristão, da ajuda de todo o povo, amém, para se conscientizar com o que está acontecendo no cenário político, no cenário religioso, no Brasil e no mundo, por causa do coronavírus, amém? Eu vou trazer uma palavra mais para frente para vocês, a respeito de Abraão, a respeito de Isaac, quando ele teve que sacrificar, amém, o seu único filho, tá? Primeiramente, eu só quero explanar antes a respeito das outras palavras proféticas que eu venho gravando e que eu gravei desde o dia 20, amém? Antes de começar toda essa paralisação, antes de começar toda este caos, as mortes no Brasil pelo coronavírus, antes mesmo deste possível caos social, disso tudo que está acontecendo. Hoje é dia 31, amém? Graças ao Senhor Jesus ainda não chegou a um caos social por causa da fome. Nós temos orado pelo presidente Jair Bolsonaro, temos orado pelo governador João Dória, temos orado pelo governador Witzel do Rio de Janeiro, temos orado por essas pessoas para que não haja manipulação, para que realmente as medidas corretas a respeito do coronavírus, para a cura do coronavírus sejam tomadas, amém? Para que não haja uma manipulação política e os interesses políticos, sociais e até mesmo religiosos sejam deixados de lado para que o amor à saúde, à vida, ao ser humano venha a prevalecer neste momento. Amém? Explanando um pouco, amém, aquilo que eu vim profetizando, né? Eu trouxe uma palavra profética, a primeira delas que eu trouxe foi coroa que derruba reis. Coronavírus, a coroa que derruba reis. Nesse vídeo, se você procurar aí no YouTube, na minha página na internet, amém, que está lá no YouTube, Pastor Gustavo Reis, você vai ver este vídeo lá, postado já alguns dias atrás, amém, a coroa que derruba reis, né, coronavírus, a coroa que derruba reis. Eu falo a respeito de que este vírus, amém, que o Senhor Jesus, amém, que Deus permitiu que viesse sobre a humanidade, amém. Por que permitiu? Porque não foi ele que gerou este vírus, não é ele que criou isso. O nosso pecado, amém? A maldade das pessoas, amém? A falta de Deus, o pecado leva à morte, amém? Quando nós nos afastamos do nosso Senhor Jesus, nós damos lugar ao diabo, nós damos lugar ao adversário das nossas vidas, nós damos lugar à mentira, à facção, à discriminação, amém? À fome, a tantas outras coisas por causa do orgulho, por causa dos interesses pessoais, amém? Em vez de pensarmos como coletivo.
Em vez de pensarmos no outro, como Jesus disse, amai ao próximo como a nós mesmos, né? E neste vídeo eu narro que este vírus veio para derrubar reis, sejam governantes, sejam potências, sejam nações, amém? Sejam políticos, sejam governadores, sejam prefeitos, sejam pessoas que estão no pecado, que estão no erro. Deus permitiu que este vírus viesse para que trouxesse o arrependimento às pessoas, para que cada um de nós, eu como pastor, venha olhar para os meus defeitos, para os meus pecados e venha pedir a Deus o perdão pelos meus pecados, pelos pecados da minha família, para que você faça isso, para que os governantes façam isso, para que os atores façam isso, para que os presidentes de grandes instituições, né, sejam de bancos, sejam do governo, sejam de instituições como futebol, sejam tantas outras, venham a se arrepender das suas corrupções, dos seus pecados, daquilo que vem sendo praticado, amém, no oculto, no secreto, por trás, que vai contra a palavra de Deus, para que haja o perdão e uma cura espiritual sobre o Brasil e sobre as nações, amém? Então, neste vídeo, eu já havia profetizado que este vírus, que é considerado como uma coroa, amém, venha estar derrubando estes reis. Não é a intenção de Jesus, nem a intenção de ninguém que pessoas venham a morrer, mas estas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados antes que a morte venha, amém? E se por um acaso vier a morrer, venha ir para o céu, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque nesta terra a nossa vida ela é passageira, ela de nada vale, amém? Então nós precisamos nos arrepender para podermos ser curados e sermos salvos por Jesus Cristo. E no outro vídeo que eu gravei, algumas semanas atrás, eu profetizava sobre os 300 de Gideão, ou seja, para que a igreja se levantasse, se posicionasse contra o coronavírus. Tem sido pregado aqui pelo esse pastor Paulo Júnior, amém? Aonde está os falsos profetas agora, que ungiam com lenços, amém? Que profetizavam, porque não curam as pessoas, porque a maioria das igrejas fecharam as portas como se fosse, amém, um cordeirinho, como se fosse ali um animalzinho indefeso, como não se pudesse se defender deste vírus, como se não tivesse a cura, amém? E eu quero dizer para este pastor Paulo Júnior, que eu acredito que pelo que eu entendi, que ele é calvinista, que ele não acredita nos frutos do Espírito Santo, que ele não acredita na igreja pentecostal, amém? Ele não acredita na manifestação do Espírito Santo. O que eu quero dizer, amém, a este pastor é que sim, infelizmente existem os falsos profetas. A Bíblia diz isso. Infelizmente existem aqueles que estão muitas vezes na televisão, na mídia, pregando, utilizando da palavra de Deus para roubar a população, para trazer uma falsa doutrina, uma doutrina da prosperidade, mas existe sim, Paulo Júnior, os 300 de Gideão, aqueles que não se dobraram a Baal, aqueles que continuam sim com a igreja com as portas abertas, e continuam sim profetizando, curando os enfermos, indo em hospitais, louvando dentro de hospitais, orando pelos enfermos, declarando a cura sobre essas pessoas, e muitos já têm sido curados, amém? Eu falo em nome de Jesus, do coronavírus e de tantas outras doenças. Eu mesmo sou prova viva disso. Eu fui curado dentro de uma igreja evangélica. Antes eu não conhecia Deus, não nasci em berço evangélico, não conhecia o nosso Senhor Jesus, amém? Tinha ido em centros espíritas, tinha ido em centros de macumba, tinha ido em psicólogos, tinha ido através da ciência para curar minha doença que não tinha cura, e eu só fui encontrar a cura em Jesus Cristo de Nazaré. Então existem sim os verdadeiros profetas, amém, Paulo Júnior? Existem sim os verdadeiros profetas, aqueles que sim continuam curando, assim como o apóstolo Paulo, que a sombra dele curava os enfermos, aqueles que dizem, eu não tenho ouro, não tenho prata, amém? Mas aquilo que eu tenho eu te dou, que é Jesus, a cura em Jesus. Existem sim os verdadeiros pastores, que largaram sim as suas vidas, as suas fazendas, os seus carros, os seus bens, venderam tudo, deram aos pobres, amém? E passaram a viver, amém, em comunidades, passaram a viver ao lado de pessoas carentes, pessoas pobres, pessoas necessitadas, pessoas doentes, para trazer o verdadeiro evangelho, amém? E Deus, o sinal de prosperidade na vida destes homens, também não é pecado, amém? Se é algo justo, se é algo digno, se é algo fruto do seu trabalho. Eu não estou falando daqueles que roubam dízimos e ofertas, eu não estou falando daqueles que utilizam o dízimo e as ofertas de uma forma errada, porque isto existe em todas as profissões. Existe um empresário corrupto que sonega, que não declara o seu imposto de renda, né, que rouba, que mata, amém, através aí do roubo, da corrupção. Existem os
falsos políticos que roubam, que não pensam na população, amém? Que tentam fazer, sim, medidas para derrubar o governo, para poder chegar a uma cadeira presidencial, para tentar fazer algo, cada vez roubar mais a população. Então, em todas as áreas existem, sim, os falsos políticos, os falsos empresários e os falsos profetas, mas não podemos generalizar, amém? O mal da população, muitas vezes, o mal do ser humano, muitas vezes, é pegar uma coisa e generalizar. É o famoso mimimi, amém? Ou seja, se você fala a palavra negro, pronto, você já é racista. Se você usa a palavra, digamos assim, branco, pronto, já vai ter aqueles que vão falar que você é racista, amém? Se você usa certos termos, né, vão generalizar, todos são iguais, todos são racistas, todos são falsos profetas, né? Não se pode fazer mais nada. Eu vi recentemente até uma brincadeira de muitas pessoas aí brincando que no carnaval, amém, você não ia poder ir fantasiado de índio, porque iam falar que você está se apropriando da cultura alheia. Amém? Então, ou seja, existe o mimimi em todas as esferas, existe o mimimi em tudo quanto é área, e isso vem por causa de você generalizar, você pegar o erro de um indivíduo, de uma categoria, e dizer que todos são iguais. Então, não são todos iguais. Amém, Paulo Júnior? Existe sim. E eu desafio você a ter um encontro com o Espírito Santo. Amém? Eu desafio você a abrir lá em Atos dos Apóstolos, onde ali o apóstolo Paulo, onde tantos outros estavam ali pregando, e de repente veio o Espírito Santo sobre todos, eles começavam a profetizar, começavam a falar em novas línguas. Isso está na Bíblia que você inclusive lê, na Bíblia que inclusive você talvez não pregue, porque você não quer pregar, mas está na Bíblia que existe sim o Espírito Santo, que existe sim o batismo com o Espírito Santo, que existe sim os dons do Espírito, a cura através de Jesus Cristo de Nazaré, amém? Então nós estamos vivendo também numa manipulação política, amém? E numa briga até mesmo dentro da igreja por interesses pessoais, amém? Por cadeiras, por fama, por popularidade. E não é isso que Jesus quer. O próprio apóstolo Paulo disse o quê? Que nós não devemos ficar nos pegando por vãs filosofias, discussões através da palavra de Deus, por vãs filosofias. Quem está certo, quem não está certo, meus irmãos. Amém? Nós devemos entender que aqueles que estão trazendo discórdia, aqueles que estão trazendo discussões que não levam a nada, amém? Não devem ser ouvidos no meio evangélico, não devem ser ouvidos entre o povo cristão. Nós devemos ouvir aqueles que estão lutando, amém? Para que o coronavírus venha a ser extinto do Brasil. Nós devemos ouvir aqueles que estão indo nas igrejas, estão indo nos hospitais, estão indo nos lares, orar pelas famílias, curar os enfermos. Jesus, ele não ficava ali debatendo com os fariseus, com os hipócritas, amém? Por isso eu nem quero ficar me atentando a isso agora, eu quero atentar na solução do problema. E qual é o problema hoje? Coronavírus, caos social e fome, amém? Desemprego, tudo isso junto, vindo através do coronavírus para as nossas vidas, por causa de uma desinformação, por causa de uma manipulação por interesses pessoais de algumas pessoas, governadores, prefeitos, pessoas que querem chegar ao poder, por causa de uma manipulação de uma mídia que só quer recursos financeiros, que só pensa em vender jornal, amém? Então nós temos que entender que tanto o ministro da Saúde, o Mandetta, amém, como o chefe de Estado, o chefe da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e o Jair Bolsonaro já começaram a falar a mesma língua. Amém, meus irmãos? Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente, ministro Mandetta e o chefe da Organização Mundial da Saúde já estão começando a falar a mesma língua. Qual é a mesma língua? A língua que é necessário haver o confinamento social. Ninguém está dizendo que não é necessário, porém, não por um longo prazo, não por um longo tempo, apenas pelos 15 dias, que era ali a curva da doença. Segundo, que este isolamento tem que ser priorizado nos idosos, priorizado nas pessoas que têm risco de saúde, priorizado naqueles que têm doenças já pré-existentes, que pegando esse vírus poderão sofrer. Sendo dito que, por infectologistas, amém, que a população jovem que não tem tanto risco, pegando esse vírus, vai criar imunidade, e através da imunidade se cria a vacina, se cria a cura para esse vírus. Então o confinamento em massa, o lockdown que todo mundo está falando aí, tudo parar ao mesmo tempo, isso não é sadio, tanto para a imunidade do ser humano, quanto para
a contenção dessa doença, porque aí as pessoas ficarão sem se alimentar, vai paralisar todo o comércio, vai paralisar o transporte, amém? Nós vimos aí o sindicato dos caminhoneiros indo conversar com o presidente, falando o quê? Que os caminhoneiros estão do lado do presidente, ou seja, de que o Brasil não pode parar, que senão não vai chegar o alimento na mesa das pessoas, trazendo assim a falta do abastecimento, aquilo que já está vivendo a França, já está vivendo outros países, a falta do abastecimento da comida. Amém? Vocês lembram quando teve a greve ali dos caminhoneiros, o que aconteceu? Né? Ali não tinha combustível nos postos, não tinha alimento, muitas vezes em alguns mercados, faltando o alimento. Isso foi só quando uma categoria paralisou. Imagine todas as categorias paralisadas ao mesmo tempo, meus irmãos. Sem contar que é muito hipócrita a gente falar, os caras da saúde podem correr risco de vida, porque eles têm que curar as pessoas. O frentista de posto pode correr risco de vida, ele tem que trabalhar, porque senão a gente não pode ficar sem receber a gasolina. Os caminhoneiros têm que trabalhar, porque eles têm que levar a comida para mim, que vou pegar e ficar em casa trancado. Então, meus irmãos, isso além de ser imoral, além de ser antiético, além de ser injusto com as pessoas, amém? Não é a melhor medida, é uma medida exagerada. E nós sabemos que isso está sendo tomado, amém, de uma forma, através de pequenas rebeliões governamentais, através de alguns políticos, como João Dória, amém, como o governador do Rio, Witzel, amém, como pessoas aí, seja do Supremo Tribunal Federal, seja de outras instituições, amém, que querem sim também, muitas vezes, derrubar o governo. Quando eu digo governo, não estou falando um homem, eu estou falando o sistema, derrubar o sistema político, trazer aí impeachment, trazer aí a manipulação e a mídia, que já foi cortado aí muitas verbas da mídia, amém, tendo que se vender para quem está pagando mais. Aquilo que é pago sai na mídia, aquilo que gera notícia, que vem de jornal, sai na mídia, tentando favorecer as suas opiniões, amém? Nós vimos aí agora, recentemente, que aconteceu, um ministro do Supremo Tribunal Federal, amém, tentando pedir aí o impeachment, tentando aí apresentar para o Supremo Tribunal o afastamento do Bolsonaro, amém? E aí o próprio Supremo Tribunal, graças ao Senhor, não concedeu, arquivou esse pedido, amém? Esse não é o momento agora de briga política. Esse não é o momento agora de tirar o cara que está pilotando o navio, jogar ele para fora do barco. Esse não é o momento daquele que está pilotando ali o metrô, que está pilotando o automóvel, ser atacado para fora da janela do carro, deixando ali as pessoas, os passageiros que estão dentro ali do automóvel, dentro do trem, dentro do barco, sem um condutor. Amém, meus irmãos? Este é o momento de nós entendermos que o Jair Messias Bolsonaro, às vezes, ele é infantil. Sim. Tanto é que muitas vezes você dá risada da piada dele. Tanto é que muitas vezes você chama ele de mito porque ele fala aquilo que ele quer na cara das pessoas. Só que muitas vezes ele não sabe se pronunciar. Muitas vezes ele não sabe como falar. E isso acaba sendo atacado, ele acaba sendo atacado pela imprensa, acaba sendo atacado por pessoas que têm interesses escusos, amém? Para tentar ali manipular a grande massa, para que o governo seja derrubado. Amém, meus irmãos? Eu não estou dizendo que ele estava certo quando chamou o coronavírus de gripezinha. Não, ele estava errado. Não é apenas uma gripezinha. Não é apenas um resfriadinho. Amém? Uma doença que mata 8 mil pessoas em curto espaço de tempo na França, que mata 3 mil, 4 mil na China e diversos em outros países. Porém, aquilo que está sendo pregado, que está sendo dito, tanto agora, para que não haja mais conflitos ideológicos, para que não haja mais conflitos de opiniões, o próprio chefe da OMS, juntamente com o ministro da Saúde Mandetta, justamente com o presidente, justamente com infectologistas, estão defendendo o quê? Que o trabalhador, amém? Aquele de classe baixa, no nosso país, que não tem recursos financeiros, que não tem dinheiro em casa, que não tem a geladeira cheia de comida, precisa trabalhar para poder levar o sustento para sua casa, senão vai morrer de fome, senão vai trazer o caos social. E eu gravei aqui em vídeos que eu falei para vocês aqui, amém? Já aqui, ó, vencendo a quarentena, eu gravei um vídeo, coronavírus, um tempo de fome. Eu gravei esses vídeos para vocês dizendo que eu tive um sonho, onde Deus me revelou que se fosse paralisar todo o comércio ao mesmo tempo, esse chamado lockdown, que alguns governadores estão tentando fazer em alguns estados, amém? Isso ia gerar um caos social, uma histeria, um pânico
tamanho que as pessoas invadiriam comércios, que iriam roubar tudo, iam saquear, isso dá oportunidade para as guerras civis, oportunidade para pessoas mal intencionadas também saquear outras coisas que não só comida, mas derrubar os comércios, né, entrar, roubar, fazer um monte de coisa errada, meus irmãos, trazendo mortes. Nós já temos visto, infelizmente, que por causa do confinamento, amém, a violência doméstica já subiu, já tem aí delegacias da mulher recebendo diversas denúncias, o aumento da violência dentro dos lares, por causa que o homem fica ali trancado com a mulher, amém, muitos até fazem piada, fizeram piada sobre isso, né, mas é a verdade, é a realidade, amém, pessoas ali sofrendo por causa do confinamento, amém, tantas outras coisas, crianças, como eu disse, passando fome, amém? E aí agora vem falar que o Bom Prato vai ficar aberto. Ah, legal, o Bom Prato vai ficar aberto, tá bom. Aí vai juntar um monte de gente para comer no mesmo lugar. Meus irmãos, vamos entender tudo isso que está acontecendo, né? Um erro atrás de erro, um erro político atrás de erro político. Mas de quem estão vindo esses erros? É do Jair Bolsonaro? Não! É do Dória, é do Itzel, é de tantas outras pessoas que estão cometendo erros após de erros, tomando primeiro a medida para depois pensar na consequência, sendo levados pela histeria, pelo pânico, sendo levados muitas vezes, talvez até porque querem um cargo superior, porque querem mostrar serviço, né? Não, eu tenho a razão, eu sou um cara politicamente correto, que preserva a vida e que vou tomar aqui agora uma medida excessiva de fechar todo o comércio ao mesmo tempo, porque eu sou uma pessoa que eu acredito, eu sou uma pessoa que eu preservo as vidas. Ah, preserva. Então por que no carnaval, que você já sabia da pandemia, você não paralisou o carnaval? Se a gente for parar para pensar, meus irmãos, tudo aquilo que pastores, presbíteros, diáconos, a Igreja de Cristo vem falando, se fosse tomado como medida, se o governo tivesse obedecido, nada disso teria acontecido. Na Bíblia diz o quê? Que o carnaval é a festa do quê? Do pecado. É a festa da carne, é a festa da prostituição, da promiscuidade, da lascívia, onde é tocado músicas que fazem apologia ao sexo, fazem apologia a drogas, fazem apologia à criminalidade, fazem apologia a tudo que é errado que a palavra de Deus prega. Então o carnaval, pelos pastores, pela igreja, por Deus, nem deveria existir uma festa como essa. Amém? Pode existir festa? Sim. Mas quais são as músicas que estão sendo tocadas? O que essas músicas falam? Amém? O que é feito nessa festa? É liberado drogas? É liberada prostituição? Maridos traindo mulheres? Mulheres traindo maridos? Namorados traindo namoradas? Não é? Prostitutas? Comércio internacional do sexo? E tantas outras coisas, meus irmãos. Então, se os governantes obedecessem a palavra de Deus, se os governantes fossem cristãos verdadeiros, amém? Nada disso estaria acontecendo. João Dória quis promover o maior carnaval do Brasil no governo dele, sabendo que existia uma pandemia em todos os outros países e que já existiam suspeitas de casos aqui no Brasil, aqui em São Paulo. Amém, meus irmãos? E agora está politicamente correto dizendo que vamos fechar tudo ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, vamos entender que já estão falando a mesma língua os chefes de Estado. Amém? Tanto o ministro da Saúde, tanto o chefe da OMS, do Órgão Mundial de Saúde, amém? Donald Trump e tantos outros. Amém? Jair Messias Bolsonaro. Amém, meus irmãos? Então, como eu falei para vocês, já foram gravados alguns vídeos aqui que eu vinha profetizando o que estava para acontecer, o que iria acontecer, que Deus tem revelado através de palavras proféticas, através de sonhos. Amém? Coronavírus, um tempo de fome. Neste vídeo eu gravei, eu falei que se fosse paralisado tudo ao mesmo tempo, ia faltar alimento, o desabastecimento, amém? Ia gerar o caos social, amém? Gravei um outro vídeo, né? A igreja pode ficar aberta, onde eu falei que é anticonstitucional qualquer governador, presidente, quem quer que seja, decretar o fechamento de uma igreja, porque na Constituição, que é a lei acima de todas as leis, está descrito que o culto é inviolável, não pode ser paralisado, amém? Da mesma forma, como eu preguei diversas vezes o que estava acontecendo de manipulação, que eu falei muitas vezes, amém, que no fim dos tempos, por causa que o amor de muitos está se esfriando, o aumento da tecnologia, amém, iria acontecer perseguições à igreja. Você viu aí aquele padre celebrando a missa, ele utilizando ali daquilo que está correto, daquilo que o Ministério da Saúde tinha dito, que podia fazer, o que não podia fazer.
amém, respeitando os decretos que o Bolsonaro já havia dado há 9 dias atrás, que poderia manter as igrejas abertas, amém, respeitando tudo isso só com 5 pessoas que estavam ali louvando, que são os trabalhadores da igreja, as cadeiras todas vazias, e a polícia tentando paralisar o culto. Então, seja, meus cumprimentos das escrituras acontecendo, amém? Eu não estou dizendo que é amanhã que vai acabar o mundo, eu estou dizendo que nós estamos sofrendo dores de parto, amém? Dores de parto, como é que é isso? Quando a mulher está para ter um filho, começa a diminuir os intervalos de dor. Então, antes tinha uma dor, aí depois de 1 hora vem de novo a dor, aí depois de meia hora vem de novo a dor, aí depois de 15 minutos vem de novo a dor, vai diminuindo os intervalos de dor. Então nós estamos em dores de parto, amém? Nós tivemos grandes problemas aí de epidemias, de fomes, amém? Há alguns anos atrás, e agora em menos tempo já voltou novas epidemias, fome, e está diminuindo cada vez mais. Então, ou seja, isso é um sinal de dores de parto, amém? De que está se aproximando a volta de Cristo Jesus. E nós temos que nos conscientizar para que nós venhamos ao quê? Sermos batizados com o Espírito Santo, amém? Eu não sei porque as igrejas abandonaram as suas portas, amém? O pastor tinha que estar lá com a porta aberta para dar um alimento físico para as pessoas que baterem lá. A porta da minha igreja está aberta, não é porque eu estou querendo trazer aglomeração, é porque eu moro dentro da igreja. A minha casa é na igreja. Eu sou um sacerdote, um levita, como está escrito na Bíblia Sagrada, que ali os levitas e os sacerdotes moravam no templo. Então eu, como pastor, eu moro dentro da igreja. Então o que acontece? Aonde o ser humano, quando ele está em aperto, quando ele está em necessidade, seja financeira, seja de alimento físico, comida mesmo, macarrão, arroz, aonde que ele vai bater? Na casa do pastor, na porta da igreja, para falar, pastor, tem um prato de comida aí, tem um alimento. Então a nossa porta continuou aberta para quê? Para que esse trabalho social continuasse, para continuar dando o alimento físico para as pessoas. Aqueles que chegassem enfermos, desesperados, seja com coronavírus, seja com câncer, seja com AIDS, seja com o que for, para que nós pudéssemos impor as mãos, como está escrito na Bíblia Sagrada, e orar, e essas pessoas serem curadas. Amém? E por que a nossa porta da igreja continua aberta? Para poder fazer os cultos online, como este que você está presenciando agora, que nós estamos ao vivo. Nós evitamos a aglomeração? Sim. Nós seguimos a ordem de saúde, a OMS? Sim. Nós respeitamos os governadores, os presidentes, os prefeitos? Sim. Porém, com conhecimento das Escrituras, sem negar a verdade de Cristo Jesus. E qual é a verdade? Que Deus tem a cura sim para o coronavírus, então não tenho por que temer. E mesmo que eu venha a pegar qualquer doença, Deus, ele me cura. Ele pode me curar. Por quê? Porque ali o apóstolo Paulo, ele não foi... Teve uma vez que ele estava fazendo uma viagem, ele desceu numa ilha, ele foi picado por uma cobra. Só que os efeitos da cobra, da doença ali, do veneno da cobra, não tomaram conta do corpo dele. Ele deixou de ser picado pela cobra? Não. Mas pela fé, ele foi curado e ele não ficou doente. Então, meus irmãos, nós não negamos, a Igreja Luz não se dobrou a Baal, não se dobrou, amém, ao dinheiro, não se dobrou ao medo, não se dobrou ao caos, não se dobrou à histeria, amém. A Igreja Luz do Perequê, ela teve um entendimento daquilo que é constitucional, daquilo que é anticonstitucional, daquilo que são líderes, qual que é a autoridade máxima, qual que não é a autoridade máxima, quem que pode decretar uma coisa, quem que não pode decretar, o que está na lei, o que não está na lei, e respeitando o zelo pelos idosos, respeitando as pessoas que merecem viver, tomando todas as precauções, colocamos o álcool gel, evitamos a aglomeração, fizemos culto na internet, mas continuamos com a porta aberta para receber aquele que precisa de alimento, aquele que precisa vir pedir um arroz, um feijão para nós. Continuamos abertos para orar pelo aquele enfermo desesperado que chegou na igreja e falou, pastor, eu estou com suspeita de coronavírus, pastor, eu estou com tosse, pastor, eu estou mal, para nós orarmos por eles. Amém? Então esta igreja que simplesmente fechou as suas portas e que abandonou as suas ovelhas, ela pecou neste período. Amém? Eu não estou dizendo que ela é uma falsa igreja, eu não estou dizendo que são falsos profetas, nada disso. Eu estou dizendo que nós temos que ter discernimento espiritual para ouvir quem é o nosso governante, quem é o nosso presidente, quem é o nosso Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré.
E as Escrituras é o que diz aquilo que os pastores, nós como líderes religiosos, devemos obedecer e fazer, mesmo que isso venha trazer a nossa morte física, mesmo que isso venha trazer prejuízos financeiros, mesmo que isso venha trazer qualquer tipo de mal, porque a palavra de Deus diz que mesmo que o mal venha, não nos atingirá, nem o mal chegará à nossa tenta. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. E mesmo que nós formos atingidos, nós seremos mártires, nós seremos aqueles que morreram pela causa do Evangelho, aqueles que não negaram a Jesus no momento de dores de parto, no momento de tribulação, no momento próximo da segunda vinda de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós seremos sim como Gideões, nós seremos sim como profetas, como Isaías, como Jeremias, que mesmo por rumores de prisões, mesmo por rumores de mortes, mesmo por rumores de todo mal, permaneceram abertos, permaneceram acreditando na cura em Cristo Jesus, permaneceram profetizando, pregando o Evangelho. Sabe, teve uma irmã que chegou para mim e falou assim: Pastor Gustavo, por que você não fecha a igreja? Por que você simplesmente não faz só cultos pela internet? Amém? Por que você vai receber uma ou outra pessoa, mesmo sem fazer aglomeração? Irmã, porque a minha igreja fica dentro de uma comunidade. Você sabia que as pessoas que frequentam a nossa igreja não têm celular? Você sabia que as pessoas que frequentam a nossa igreja não têm internet? Você sabia que as pessoas que frequentam a nossa igreja moram em barracos feitos por madeirite? Você sabia que pessoas que frequentam a nossa igreja às vezes não sabem ler, não sabem escrever? Você sabia que pessoas que frequentam a nossa igreja não têm o que comer nesse período há 10, 15 dias? Então entendam, meus irmãos, como o presidente falou, como o chefe da OMS falou, cada país, cada região, cada nação, cada estado, cada município e cada igreja sabe qual é a sua necessidade de lockdown, qual é a sua necessidade de confinamento social. E respeitando o bom senso, respeitando as normas, respeitando e preservando a vida, amém? Toma as suas decisões de acordo com o equilíbrio. Eu escrevi um texto que circulou aí nas redes sociais falando sobre isso, amém, meus irmãos? Que neste momento é um momento de equilíbrio, é um momento que nós não podemos nos desesperar, é um momento que nós devemos sim entender que é preciso paralisar, mas não geral. É preciso cuidado com a higiene, cuidado com a limpeza, cuidado com tudo, mas ter responsabilidade, porque já tem muitas famílias passando fome, e a fome gera o caos social, e o caos social gera histeria, gera tudo, gera mortes, gera depressão, gera suicídio, gera violência doméstica, gera assassinatos, gera estupros, gera todo quanto você pode imaginar quando o governo cai, quando a ordem cai. Amém, meus irmãos? E eu quero agora focar na palavra de Deus, amém? Que está lá em Gênesis, que fala a respeito de Abraão e de Isaac. Amém, meus irmãos? Para que você entenda que é necessário muitas vezes nós sacrificarmos algumas coisas das nossas vidas, muitas vezes a nossa opinião, amém? O nosso orgulho, amém? Para poder gerar um bem maior, para poder herdar o reino dos céus. E, só ressaltando mais uma vez, existem notícias de que a princesa espanhola morreu de coronavírus, de que presidentes de bancos morreram de coronavírus, de que tem prefeitos, São Bernardo do Campo, entre outros, com coronavírus, se eu não me engano é São Bernardo do Campo, atores de Hollywood, atores globais, amém? E foi dito isso, que é uma coroa que derruba reis. Se você está com sintomas, eu convido você a orar agora comigo, para que Deus entre no teu lar, entre na tua família e cure você agora, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, neste momento eu apresento a minha família, apresento a família desta pessoa que está me assistindo. Seja ele príncipe, seja ele governante, seja ele político, seja ele banqueiro, seja ele jogador de futebol, seja doméstica, seja pobre, seja rico, Pai, seja quem for, não importa a classe social, não importa a sua opinião política, a sua opinião, sobre a religião. Pai, eu coloco diante de Ti essas pessoas e peço, Pai, derrama o sangue de Cristo sobre as nossas vidas agora.
perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, os pecados da nossa família, dos nossos governantes, da nossa nação e das nações, e nos cura do coronavírus e expulsa agora do Brasil e do mundo, em nome de Cristo Jesus, e protege essas pessoas que estão orando, que estão respeitando a tua palavra, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos à palavra de Deus para finalizar este vídeo. Amém? Quero ler com você aqui, está em Gênesis, capítulo 22, que diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão! E ele respondeu: eis-me aqui. Quem pôs Abraão à prova? Deus. Abraão, em hebraico, meus irmãos, a tradução deste nome, que tem um significado, significa multidão. Então, quem Deus pôs à prova? A multidão. Deus pôs à prova a multidão. Amém? O que está acontecendo com o coronavírus? Deus está botando à prova a multidão. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Meus irmãos, Deus chega para a multidão e ele fala o quê? Pegue agora Isaque, seu único filho, e você mesmo sacrifique. Isaque significa em hebraico aquele que ri, ou riso. Ou seja, Deus está colocando todos nós à prova por causa do coronavírus, por causa do desemprego, por causa da fome, para que nós venhamos ver aonde está o nosso coração. Se o nosso coração está em Deus e na sua salvação, ou se o nosso coração está nas riquezas, está no pecado, amém? Ou está mesmo em nossos entes queridos. A palavra de Deus diz: aquele que não nega pai, que não nega mãe, que não nega o seu próprio familiar por amor de mim, não é digno de vir após mim. Sabe o que significa, pastor? Você que, por amor a seu filho, ao seu pai, por amor a quem quer que seja, não continua pregando a palavra de Deus, não ora pelos enfermos, fecha a porta da igreja, você não é digno de ir após Jesus, de fazer as obras de Jesus. População, se você não está colocando a esperança dos idosos na mão de Deus, se você não está colocando, amém, a sua esperança da sua cura nas mãos de Deus, ficando com medo, entrando em histeria, entrando em pânico, perdendo a confiança em Deus, você não é digno de Jesus. A palavra de Deus diz o quê? Que Deus estava colocando à prova Abraão, a multidão, pedindo que a multidão parasse de rir, pedindo que a multidão parasse, entrasse num tempo de lamento, entrasse num tempo de pranto, entrasse num tempo de arrependimento dos seus pecados, amém? E aonde isso? Na região de Moriá. E Moriá em hebraico significa visão do Senhor, escolhido do Senhor, ou seja, Deus estava falando: multidão, pare de rir e vá buscar a direção de Deus. Multidão, pare de rir e vá ouvir os escolhidos de Deus. Multidão, pare de rir e vá buscar a direção, a visão de Deus, através dos escolhidos do Senhor, dos pastores, dos apóstolos, dos mestres, dos diáconos, através dos líderes constituídos por Deus, ou seja, Jair Messias Bolsonaro, sim, é um presidente que foi eleito por defender muitas coisas da palavra de Deus. Algumas coisas ele errou, sim, e continuará errando, sim. Porém, ele hoje no governo é aquele que mais obedece à palavra de Deus, com suas ações, defendendo o órfão, o oprimido, defendendo aí, lutando contra leis que estão erradas, para que leis venham a prevalecer as leis dentro da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, é necessário que nesse tempo nós venhamos a buscar a direção de Deus, o arrependimento, a confissão dos nossos pecados. Você que está ouvindo esse vídeo aí, você já foi até um pastor? Seja por telefone, se você não vai sair de casa por causa do confinamento. Você já foi até um pastor e confessou os seus pecados? Você pediu os pecados, perdão para os seus pecados a Deus e confessou para um pastor para que você seja curado? Porque a palavra de Deus diz: confessai o pecado a Deus para que sedes perdoados. Mas confessai os seus pecados uns aos outros para que sedes curados.
Amém? Você quer a cura dessa tosse aí? Você quer a cura dessa coriza aí? Você quer a cura dessa dor de cabeça, dessa febre, dessa pneumonia, desse câncer, dessa AIDS, desse coronavírus? Pede perdão para Deus, confessando seus pecados agora. Liga para um pastor e confessa o seu pecado para ele, para que você seja curado, amém? Em nome de Cristo Jesus. E na manhã seguinte, a multidão, Abraão, levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos. E Isaque, o seu filho, levou o riso para ser sacrificado em holocausto, aonde Deus mandou e deu a revelação, ou seja, na igreja, ou seja, através da busca da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através do louvor. E no 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o quê? Um lugar de longe. A multidão viu o lugar lá de longe. E disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ou seja, ele chega para os seus subordinados e não deixa os seus subordinados se meter na questão deles. Não importa o que seu pai está falando, o que sua mãe está falando, o que seu tio está falando, o que qualquer pessoa está falando, o que importa é o que você acredita, aquilo que Deus tem falado ao teu coração. E Deus tem falado o que é o teu coração? Larga tudo, multidão. Para de rir dos pastores, dos presbíteros, dos diáconos, da direção de Deus. Vá confessar os seus pecados. Busque a direção de Deus. Se humilhe. Amém? Ouça os escolhidos do Senhor, para que não venha o mal sobre o Brasil, sobre a nação. Aí Abraão, que significa multidão, pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos. De repente o riso, aquele que está rindo, começou a dizer para a multidão: meu pai, cadê as brasas? Você está trazendo as brasas e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Amém? Todas essas medidas estão sendo tomadas, mas aonde está o verdadeiro sacrifício? Onde está o verdadeiro que vai trazer a cura? Amém? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro, Deus mesmo há de prover a cura, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Ou seja, é necessário a gente levantar aí os pistais, sim. É necessário a gente trazer aí os instrumentos, os remédios, amém? Os equipamentos, sim. Mas de quem vai vir a cura? De Deus. Não adianta nada você ter o hospital, não adianta nada você ter o equipamento, não adianta nada você ter o remédio, não adianta nada você ter a vacina, se você não tiver Deus, que é Ele que cura, é Ele que cuida do seu organismo, é Ele que cuida, amém, dos seus órgãos, do seu pulmão, do ar que respiramos, amém? Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse: multidão, multidão. E ela respondeu: estamos aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Quando Deus vai entender que a multidão entendeu? Quando ela parar, primeiro, de atacar o presidente. Quando ela parar, em primeiro, de atacar uns aos outros, sejam cristãos ou não. Quando Deus vai entender que a multidão entendeu? Amém? Quando ela se colocar em obediência a Deus e dizer: só o Senhor é Deus, confessar o seu pecado e pedir a cura para Deus. Porque só Ele. Se nós não demonstrarmos que nós estamos do lado de Deus, se nós não demonstrarmos que nós estamos do lado da cura, se nós não demonstrarmos que nós estamos do lado, amém, fazendo a nossa parte, Deus não tem como vir com a cura. Você vê aí o presidente disponibilizando aí um recurso de R$600. Pode parecer pouco, mas imagina quantas pessoas desempregadas e quantos trabalhadores informais tem, dividido por cada um deles. R$600 enche pelo menos uma geladeira, para você não passar de fome. Amém? Nós vemos sim pessoas aí dos Ministérios da Saúde, né? Alguns governantes, alguns prefeitos tomando posicionamentos. Amém?
O que o Walter Suma fez aí agora, de colocar na porta, amém, dos hospitais aí, um negócio de desinfecção, se isso não aglomerar um monte de gente, amém, indo lá porque pensa que a cura está dentro dessa tenda, amém, vai ser bom. Por quê? Porque antes de você entrar ali no UPA, você vai estar tirando qualquer possível vírus que possa ter na sua roupa, não vírus de dentro da pessoa, mas pode tirar qualquer tipo de vírus que possa estar pela tosse ali, caiu numa camiseta, caiu no corpo, que pode ser passado pelo toque. Mas tem que conscientizar a população de que não é nessa tenda que está a cura. A cura está em Jesus. Amém? A cura está em Deus. Aquilo é somente uma medida de prevenção. Amém? Então, se nós fizermos a nossa parte, se os prefeitos, os governadores, o presidente, nós como cristãos, parando de atacar uns aos outros, amém? Ana Paula Valadão, parando de atacar Silas Malafaia, Silas Malafaia, parando de atacar o pastor Paulo Júnior, eu parando de atacar as pessoas, você aí que está assistindo, parando de atacar as pessoas, amém? Se nós nos focarmos, amém? Nós conseguiremos mostrar para Deus que nós queremos a cura, que nós estamos arrependidos dos nossos pecados e que nós queremos a cura para a nossa nação. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá e pegou. Sacrificou em lugar do seu filho. Ou seja, quando estava ali, o presidente, pronto para falar, eu não aguento mais, mídia. Eu vou fazer o que vocês querem. Quando o presidente estava ali, pronto para mudar o seu discurso. Amém? Quando outras pessoas estavam ali, vamos desistir de lutar. Amém? Vamos nos entregar à morte. Vamos sacrificar os idosos, sacrificar os nossos filhos, sacrificar todo mundo. De repente veio a cura. Através de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele olhou e viu o carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Ou seja, meus irmãos, quando nós fazemos a nossa parte, demonstramos para Deus que só Ele tem a cura e que nós vamos obedecer até a morte. Deus, Ele vem e Ele mesmo se coloca por nós na cruz do Calvário, na frente do nosso pecado, na frente da nossa morte, na frente da nossa doença. E Ele leva sobre o seu corpo a nossa doença, a nossa enfermidade, o nosso pecado e a morte. E Ele morre por nós, e nós permanecemos vivos, e herdamos a vida eterna. Amém, meus irmãos? E Abrão deu aquele lugar, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no monte, o Senhor proverá. Amém, meus irmãos? Então eu quero deixar aqui esta palavra profética para você, essa palavra de incentivo. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Aqui quem fala é o pastor Gustavo Reis, da Igreja Luz, no Perequê. Quando passar essa loucura toda, essa pandemia toda aí, se você quiser pegar um culto com a gente aqui, quando já puder se reunir, se aglomerar, eu convido você a vir na Avenida Rio Amazonas, número 1811, no Perequê, amém? Para estar recebendo uma palavra de Deus, para estar congregando com a gente, sabe? Sai das igrejas falsas, das igrejas que pregam a prosperidade, das igrejas, sabe, que muitas vezes têm medo da verdade, ou que não praticam a verdade, e vem congregar com igrejas que realmente acreditam na palavra de Deus, que vivem a essência do evangelho, amém? Que abrem casas de recuperação, igrejas que realmente cuidam do pobre e do oprimido. Como eu disse para você, a porta da igreja está aberta, sem aglomeração, mas se vier aqui um enfermo, a gente vai orar pelo enfermo. Se vier alguém aqui precisando de um alimento, um arroz, um feijão, e nós tivermos na nossa geladeira, porque a gente tira da nossa geladeira, eu e minha esposa, a gente dá para essa família, para essa pessoa. Amém, meus irmãos? Então fica aqui esta palavra. Entra no nosso canal no YouTube, que é bem pequenininho, que não tem muita gente, para você ver os vídeos, para você compartilhar. Pastor Gustavo Reis. Amém? E é isso aí. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Que Deus esteja em nosso coração. Amém?